Fala Legião X, estamos mais uma vez aqui no Projeto X, aquele que multiplica suas chances de aprovação. Galera, vamos falar hoje, meu nome é Knup, como você já sabe, nós vamos falar hoje sobre a terceira fase do modernismo, também chamada de geração de 45 ou ainda de literatura contemporânea. Por quê? Galera, tudo que veio depois do modernismo não criou mais um movimento particular. A gente até tem uma experiência concretista e tudo, mas acaba ficando mais ou menos dentro dessa estética que é o modernismo. Então a gente vai falar, tudo que aconteceu depois é parte dessa terceira fase do modernismo. E aí, tudo que foi produzido, né, de 45 para frente vai ser chamado de geração de 45 ou ainda de literatura contemporânea. É um contexto aqui muito grande, evidentemente, porque é uma coisa que não teve fim ainda nesse período literário, mas a gente já consegue falar aqui sobre Guerra Fria e aí a gente consegue falar sobre Revolução Cubana aqui pertinho, né, do nosso contexto aqui no Brasil, né? Você tem ameaça nuclear, enfim, tem um contexto mundial muito específico e muito preocupante. No Brasil a gente tem o fim da Era Vargas, um período democrático curto, e nós temos o início de um período de ditadura militar, com o final ali em 85 e de lá para cá mais uma experiência democrática que nós estamos vivendo. Então, esse período aqui no Brasil, né, ele vai ser bem importante para a nossa literatura. Por quê? Em primeiro lugar, a gente precisa falar desse cara aqui, João Cabral de Melo Neto, um cara muito importante, uma linguagem muito formal, né, ele vai priorizar temas sobre Nordeste, como ele na Europa, né, pôde comparar a situação do nosso Nordeste com uma situação, por exemplo, em países como a Espanha. E é claro, a diferença era gritante, principalmente na época de João Cabral de Melo Neto. Uma linguagem, apesar de muito formal, muito concisa. Ele tinha essa ideia de pensar de forma muito cuidadosa em relação a cada palavra que ele ia escrever. Muito na vibe desse carinha aqui também, que a gente vai falar daqui a pouco. E tematizando também o retirante. Esse cara que sai da seca, né, em busca do litoral, em busca de uma vida melhor. Ele vai escrever um poema enorme, né, chamado Morte e Vida Severina. Muito importante pra gente aqui. Em segundo lugar, a gente vai falar sobre o poeta, né, o Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, um engajamento social muito grande na sua poesia, tanto que ele foi preso pela ditadura militar. Agora parece que ele mudou de opinião sobre o que ele acha da ditadura, mas, enfim, é recorrente isso dentro da poesia modernista, infelizmente. Vai tematizar muito a infância, a passagem do tempo, a morte. Vamos ter sensualidade nos poemas do Ferreira Goulart, às vezes até de forma explícita, né? Eu trouxe aqui como sua grande obra o Poema Sujo, e o Poema Sujo fala exatamente disso. Com uma linguagem simples, não vai ser chula, não vai ser vulgar, mas é simples e você consegue entender do que ele está falando. Muito na vibe dos flashes, né? Como ele vai narrando cenas nos poemas e aí as cenas vão mudando de uma forma um pouco drástica, mais ou menos como no cinema mesmo, né? Como as cenas são cortadas e sucedidas. Guimarães Rosa, considerado o maior escritor de prosa do século XX por alguns, né? Seu Grande Sertão Veredas, considerado por alguns como o maior romance do século XX. Complicado isso, apesar de realmente ser uma obra muito fundamental para a literatura, mas é complicado fazer esse tipo de julgamento. De qualquer forma, uma precisão formal muito grande. O cara, tipo assim, não tinha palavra que ele precisava, ele ia lá e inventava. Ele criou vários neologismos. Regionalismo, ele vai privilegiar o interior de Minas, vai falar sobre a miséria e vai tematizar o coloquialismo, as formas, né, particulares e peculiares de como as pessoas falam. Como eu falei, né, o Grande Sertão Veredas, sua grande obra desse cara, do Guimarães Rosa. Apesar, obviamente, nenhuma dessas obras aqui desses caras são as únicas, tá, pessoal? Tem muito mais. Trouxe aqui, enfim, a principal pra gente ilustrar. Clarice Lispector, né, a grande poetisa da introspecção, essa geração também é chamada de introspectiva, grande parte graças a essa mulher, né? O intimismo, a solidão, ela vai tematizar a mulher. Muito comum que as personagens principais dos textos dela sejam mulheres, apesar disso não ser 100%, né? Uma busca da identidade, as personagens dela sempre buscando descobrir quem elas são, a ideia da condição humana e os conflitos. Que conflito? Numa ideia de conflito existencial mesmo, quem eu sou, muito numa vibe de Franz Kafka, né, um grande escritor alemão,
do início do século XX, né? Até a temática da barata, né? Que ela também usa. Sua grande obra, enfim, uma das grandes obras dela, né? A Hora da Estrela, muito importante para entender a Clarice Lispector. Galera, esses são os principais escritores da geração de 45, tem muito mais por aí. De lá para cá, muitos escritores muito bons, né, continuaram escrevendo. A questão com a ascensão do rádio, mais tarde com a ascensão da televisão, a literatura deixa de ter um papel central no entretenimento das pessoas e outras formas de mediação, digamos assim, começam a ganhar muita força. Então a literatura hoje já não é mais essa força que foi até essa metade do século XX. Pessoal, espero que tenham curtido. Um abraço do Knup e até a próxima e boa sorte.